Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. É uma live que tem como título Como começar com perfumes artesanais. Eu tenho trazido vários conteúdos a respeito dos perfumes artesanais. Tenho trazido respostas a perguntas que muitos inscritos aqui do Instagram têm mandado para mim. Eu tenho respondido na medida do possível e hoje eu vou fazer essa live também para sanar a dúvida de algumas pessoas que mandaram perguntas a respeito de perfumes artesanais e que não dava para responder assim com muitos detalhes em apenas um videozinho curto, como eu tenho feito nas perguntas que vocês têm mandado. Então por isso eu decidi fazer essa live hoje para responder a essa pergunta com mais propriedade, com mais detalhes. E aí, Caires, como é que eu faço para começar um negócio com perfumes artesanais? Então hoje eu vou falar como é que você pode dar o primeiro ou os primeiros passos na direção de dar início, muitas vezes, à realização de um sonho, né? Pelo menos para mim foi a realização de um sonho, produzir perfumes artesanais e gerar um faturamento, uma renda extra mensal com esses perfumes artesanais. E é uma renda extra que muitas vezes faz toda a diferença, né? Na maioria das vezes faz toda a diferença. Então, como eu posso dar início ao meu negócio de perfumes artesanais? E aí você pode perguntar o seguinte, né? Quem eu sou? Eu, Caires, né? Quem eu sou? Como foi que eu comecei, né, nessa caminhada dos perfumes artesanais, né? Então vamos lá, vou me apresentar para vocês com maiores detalhes, né? Meu nome é Caires Braga, eu sou formado em Química, tenho especialização e mestrado na área de educação, porque sou professor por formação. Professor, adivinha de quê? De Química, né? Claro. Então, tenho mestrado e tenho especialização na área de educação e estou concluindo, no momento, uma especialização em perfumaria, porque sempre foi um assunto que me fascinou, sempre foi um assunto que eu tive muita curiosidade, né? E apesar de ser químico, alguém pode pensar assim, mas na faculdade de Química vê tudo sobre a produção desses produtos, e isso não é verdade, certo? A gente vê muita coisa, facilita bastante para a gente ter a formação em Química, mas isso não é verdade. É tanto que tem muitos seguidores aqui do Instagram e lá no YouTube também, e aí eu quero aproveitar e te convidar, se você ainda não é inscrito lá no canal do YouTube, eu te convido para depois da live, é claro, você ir lá e se inscrever no canal, porque lá eu entrego também muito conteúdo nessa área de produção de perfumes artesanais, tá bom? Então, assim, você pode pensar que a gente sai da faculdade sabendo de tudo nessa área, e isso não é verdade. Eu tive que batalhar, eu tive que ralar, como se diz, para poder adquirir esse conhecimento, e continuo batalhando, continuo ralando, continuo me especializando, né, como estou agora fazendo essa especialização em perfumaria para aperfeiçoar os meus conhecimentos, tá certo? Então, e outra pergunta que você deve fazer é assim: como foi que eu entrei nessa área de perfumaria, né, de produção de perfume, já que eu sou professor por formação? E assim, rapidamente, né, para a gente poder ir para o que realmente interessa, eu vou comentar com vocês que eu trabalhei durante 4 anos em uma grande empresa de marketing multinível. E essa empresa de marketing multinível era uma empresa que o produto dela eram perfumes contra tipos, eram perfumes similares. Caras, o que é um perfume contra tipo? É um perfume que é produzido com uma essência, com a fragrância de um perfume importado. Então, eu vendia esse tipo de perfume através da minha esposa, conheci essa empresa
e me interessei bastante pela venda de perfume, né? Eu não era marketing multinível, mas eu não tinha aquela pegada de construir a rede, de construir os níveis com as pessoas para vender os produtos. Eu não tinha essa pegada. Eu gostava era de eu vender, né? E principalmente por conta da lucratividade, principalmente por conta da entrada que tinha, do investimento que a gente fazia e da entrada que a gente tinha, do faturamento que a gente tinha, certo? Na época eu lembro, isso foi em 2012, 13, 14, 15, 16, foram esses 4 anos aí que eu estive bem ativo no marketing multinível, vendendo esses perfumes de fragrâncias importadas. E eu lembro que a gente investia R$39 e faturava 78. Então eu investia 39 e faturava o dobro. E para mim, claro que não era 100% de lucro, né? Mas era uma lucratividade muito boa. Então eu me interessei muito por essa área e me dediquei bastante à venda desses perfumes dessa grande empresa. Mas todos nós sabemos que o mercado ele está sempre em movimento, né? Está sempre oscilante, está sempre sofrendo modificações. E aí surge uma empresa concorrente dessa empresa que eu trabalhava, vendendo, uma empresa também de marketing multinível, vendendo também perfume, com o dobro do volume. Eu vendia perfumes de 50 ml e apareceu uma empresa vendendo perfumes de 100 ml. E, pasmem, pelo mesmo preço do meu perfume, que era de 50 ml. Cara, como diz aqui na minha região, quebrou as minhas pernas. Porque como é que eu ia concorrer com um produto desse, né? Com a metade do volume, tendo o mesmo preço. Foi uma época difícil, foi uma época assim desafiadora, né? Mas foi uma época e foi uma situação que me fez buscar novas opções, um novo caminho. Me forçou, na verdade, a construir, a reescrever a minha história nessa área de perfumaria. Se não tivesse acontecido isso, talvez eu ainda estivesse na mesma, vendendo lá naquela empresa da mesma forma, conformado, achando bom, né, esse faturamento de investir 39 e faturar 78, o que era excelente, né? Pelo menos para mim era muito bom. Então aí eu comecei a fazer perfumes por conta dessa dificuldade, por conta dessa concorrência, né, que foi muito forte. Eu comecei a fazer os perfumes, eu mesmo fazer os perfumes contra tipos, os perfumes similares. E eu falando assim que eu comecei a fazer os perfumes, parece que foi uma coisa assim, ó, estalar o dedo e tudo acontecer e da noite para o dia. Não, hoje eu estou vendendo o perfume da empresa e me deu a ideia, não, vou fazer os meus próprios perfumes. E do dia para a noite eu comecei a fazer, da ideia de que é desse jeito, mas não foi. Não foi no instalar de dedos que eu comecei a fazer os perfumes e já comecei a vender, já comecei a faturar como faturava antes. Não foi bem assim, né? Não, as coisas não acontecem dessa forma. Mas eu posso dizer que foi uma época que deu bastante trabalho, que me rendeu boas noites em claro, pesquisando, conhecendo, estudando, para adquirir informações a respeito da produção, a respeito dos insumos, a respeito de tudo que era necessário para produzir os perfumes com qualidade, porque eu tinha muito orgulho de vender aquele perfume daquela empresa, porque todos os meus clientes diziam que era um perfume de qualidade e eu queria produzir um perfume de qualidade. Eu não queria produzir qualquer perfume e de qualquer jeito. Então comecei a procurar por informações até que comecei a produzir esses perfumes contra tipos ou similares, como você queira chamar, tá certo? Então dessa minha experiência
né, nessa dificuldade, nessa busca pelas informações, eu posso te dizer que a primeira coisa que eu posso te falar com propriedade, porque eu vivi isso, para que você produza, né, para que você se lance nesse mundo da perfumaria, da produção de perfumes artesanais, a primeira coisa que você precisa para começar esse seu negócio é conhecimento. Anota aí essa palavra. Você precisa de conhecimento. Eu precisei, na verdade, de conhecimento. E ainda hoje busco e procuro, lendo livros, fazendo curso, né? Como disse no começo, estou concluindo agora uma especialização em perfumaria, né, para aperfeiçoar ainda mais o meu conhecimento prático, não só na prática, mas também na teoria, que nos dá, como é que eu posso dizer, propriedade, nos dá segurança, nos faz estar fazendo algo sem ser um papagaio, repetindo palavras sem saber o que é, mas nos faz, quando nós temos conhecimento, nos faz realizar algo sabendo o porquê que nós estamos realizando. E eu tenho muito isso na mente, de buscar e aperfeiçoar cada vez mais o conhecimento. Então, nós vivemos hoje a era da informação. Você fizer lá uma busca no Google, no YouTube, você vai encontrar lá uma porção, várias pessoas te ensinando a fazer perfume, né? Mas aí eu te pergunto, é conhecimento ou é informação? Esse turbilhão de pessoas dizendo, misture isso, misture aquilo, faça isso, faça não sei o que. É conhecimento ou é informação? É quando alguém lá no vídeo diz para você, misture tanto de essência e tal, às vezes já vem até o kitzinho pronto, né? É só o kit mágico. É só para você misturar ali sem saber por que está misturando, sem saber quais são as propriedades, sem saber qual é a função de cada um, mas você mistura e pronto, tá feito o perfume. É conhecimento ou é informação? Porque há uma diferença entre conhecimento e informação. E o que é que você quer? Você quer produzir um perfume artesanal com conhecimento ou apenas com uma informação? Então, reflita sobre essa pergunta, porque eu tento trazer para a minha vida e para a vida daqueles que estão interessados, né, na produção de perfumes artesanais, eu tento trazer não só informação, a informação é necessária, mas eu tento trazer conhecimento, o porquê. Quando alguém diz assim, misture tantos ml de essência fulano de tal com tantos ml de veículo. O que é o veículo? Essa essência, por que eu tenho que misturar com esse veículo? Até quanto eu posso misturar com esse veículo, né? Então essas pessoas, será que elas sabem o porquê? Será que elas sabem porque estão misturando X com Y, veículo com essência? E a essência que está sendo usada é uma essência lipossolúvel? É uma essência hidrossolúvel? E a lipossolúvel dissolve em quê? E a hidrossolúvel, eu vou dissolver na mesma coisa que a lipossolúvel é dissolvida? Quando você tem uma informação, você não consegue responder essas perguntas, essas reflexões que eu estou fazendo aqui com você nessa noite. Mas se você tiver o conhecimento, aí você vai conseguir entender e vai conseguir responder e resolver o problema que você tiver lá na sua produção. Por exemplo, uma pessoa seguidora aqui do Instagram mandou a seguinte pergunta: Caires,
é melhor utilizar dipropileno-glicol ou propileno-glicol, porque na composição do perfume nós vamos usar a essência, que na maioria dos casos ela é uma essência oleosa. Nós vamos utilizar álcool, né, que é o álcool de cereais, e nós vamos utilizar uma substância para facilitar a dissolução dessa essência. A essência já se dissolve no álcool, beleza. Mas, por ela ser oleosa, nós utilizamos um produto para facilitar essa dissolução. Que produto é esse? Nós podemos utilizar o propileno-glicol ou nós podemos utilizar o dipropileno-glicol. E essa pessoa já era produtora de perfume e mandou a pergunta: Caires, o que é que eu devo usar? O que é melhor utilizar? O dipropileno ou o propileno-glicol? Os dois têm a mesma função. Eu até gravei um videozinho rápido, tá aqui no Instagram, depois você pode dar uma procurada aí no Instagram e eu respondo a pergunta desse seguidor que me mandou essa pergunta. E eu disse: olha, tanto o dipropileno quanto o propileno-glicol, os dois têm a mesma função. Eles auxiliam na dissolução da essência. A essência ela é constituída por substâncias orgânicas, que podem ser naturais ou podem ser sintéticas. Na grande maioria dos casos, você tem uma composição de uma quantidade que é natural e uma quantidade que é sintética. Beleza. E as essências, elas têm complexidades diferentes. Quando nós utilizamos o dipropileno, nós poderíamos dizer que ele é mais eficiente em dissolver, em auxiliar na dissolução de essências que são muito complexas. O propileno consegue dissolver, mas não vai dissolver com tanta facilidade quanto o dipropileno consegue essências que são mais carregadas, que são mais complexas, que têm um número maior de substâncias aromáticas, de substâncias orgânicas. Então, respondi para a seguidora: se essa pessoa tivesse o conhecimento, ela muito provavelmente iria conseguir entender qual seria o melhor. Mas, muito provavelmente, essa pessoa tinha uma informação. Misture isso com aquilo. Faça isso e faça aquilo. Uma receita. E no curso, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um curso online de produção de perfumes artesanais. E no curso, eu não dou simplesmente a receita. Eu vou explicando e vou mostrando passo a passo para que cada componente do perfume serve, qual é a função de cada um desses componentes, e a gente vai explicando para depois mostrar como é que se faz na prática aquela receita, e não dar apenas uma receita por dar, faça isso e faça aquilo. Né? Porque receita por receita você encontra na internet aí milhares de receitas te ensinando a fazer seja o que for. Então, um outro exemplo que eu posso te dar é de uma outra seguidora que na verdade se tornou uma aluna, que mandou, né, uma mensagem para mim dizendo: olha, professor, eu já vendo perfumes de uma determinada empresa, e os perfumes que eu vendo, isso a minha aluna dizendo, né? Os perfumes que eu vendo são perfumes que têm 33% de essência. E eu me orgulho de dizer para os meus clientes que o meu perfume tem 33% de essência. E eu quero produzir um perfume com esse valor de essência, com essa composição. E aí o que é que eu vou fazer, né? Eu vou produzir uma aula especificamente, que inclusive vou até acrescentar lá no curso, uma aula específica ensinando como é que faz o perfume com 33% de essência. Eu tenho lá na plataforma
como é que se faz perfumes com várias concentrações, mas não tinha com 33% de essência. E assim eu vou colocar lá na plataforma esse perfume que já é um extrato, na verdade, né? Perfumes com essência, com a concentração de essência maior que 30%, já vai ser um extrato, que é um perfume, né, muito concentrado, um perfume que tem uma essência muito carregada, né? E tem muitas pessoas, muitos clientes que gostam desse tipo de perfume, né? Então essas e outras perguntas que nós devemos fazer para nos perguntar se nós estamos satisfeitos só com informações ou se nós queremos conhecimento. Então fica aí para nossa reflexão, tá certo? Então, considerando que você já tem, né, um conhecimento, uma fonte de conhecimento, que você já tem de onde extrair esse conhecimento e não só informações, né, que foi o primeiro ponto, para você se lançar nesse mundo da perfumaria, você precisa de conhecimento, não só de informações. Levando em consideração que você já tem esse conhecimento ou tem de onde tirar esse conhecimento, qual é a segunda coisa que você vai precisar para começar o seu negócio de perfumes artesanais? Você vai precisar saber o que comprar e quanto de cada um desses componentes comprar. Então, vou repetir. A segunda coisa que você precisa para entrar nesse negócio de perfumes artesanais é saber o que comprar inicialmente e quanto comprar de cada material, de cada insumo, de cada componente que você vai precisar para produzir o seu perfume artesanal. No começo eu sofri bastante, porque eu não sabia quanto, o que comprar, e comprei coisas que não serviram, comprei quantidades que eram a mais, né, de determinados materiais, comprei quantidades que eram a menos de outros produtos, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu tinha a informação, eu preciso disso, daquilo e daquilo outro, mas eu não tinha o conhecimento da prática de saber quanto de cada um comprar. Então, quando eu comecei, eu desperdicei tempo e desperdicei dinheiro. Você saber o que comprar e quando e quanto comprar de cada componente, de cada material, isso vai te poupar duas coisas preciosíssimas. Primeiro, vai te poupar tempo, e segundo, vai te poupar dinheiro, né? Porque é necessário um investimento inicial. Para produzir perfumes artesanais, o investimento inicial não vai ser tão elevado. É bem acessível a todas as pessoas que querem iniciar esse empreendimento, né? Esse investimento. E então, no começo eu comprei vidros, que alguns deles nunca utilizei. Comprei tipos de tampas, algumas delas eu também nunca utilizei. Comprei essências de fragrâncias que não tinham muita saída. Inclusive, algumas delas eu ainda tenho guardadas, porque não teve saída. Eu não sabia o que saía mais, qual é a essência que sai mais. É a essência do One Million, é a essência do Invictus, é a essência do Polo, é a essência do Bleu de Chanel, enfim, eu não sabia quais perfumes saíam. Então fui experimentando, e essa experimentação me gastou o quê? Tempo e dinheiro. Então, quando você tem essa informação, quando você é direcionado com essa informação e este conhecimento, você vai poupar do seu tempo e vai poupar do seu dinheiro. Então, a primeira coisa que é necessária para começar a se lançar no mundo da perfumaria artesanal, conhecimento. Segundo, saber o que e quanto comprar de cada insumo, de cada material, de cada produto que vai ser necessário para você começar esse negócio
e começar a faturar uma renda extra para você e para a sua família. Então, saber o que e quanto comprar de cada insumo e de cada material é um segundo passo essencial para o sucesso nesse empreendimento. Bom, então, considerando, né, que nós temos, né, o conhecimento para a produção desses perfumes artesanais, né, é o primeiro passo, o primeiro pré-requisito, ter conhecimento, e o segundo pré-requisito, como eu já falei, e só relembrando, é você saber o que comprar e quanto comprar de cada tipo de material, cada tipo de insumo para produzir o seu perfume artesanal com excelência e com qualidade. Eu vou falar hoje só sobre os materiais. Por que, Carlos, você vai falar só sobre os materiais? Porque senão essa live vai ficar muito extensa. Porque eu tenho os materiais que eu preciso e eu tenho os insumos que eu preciso, né? E as quantidades de cada tipo de insumo. Carlos, então quais são os materiais que eu preciso inicialmente para produzir um perfume artesanal? Você vai precisar de alguns materiais. O primeiro, você vai precisar de uma proveta, que é um tubo de plástico para a gente medir o volume da essência, o volume do álcool de cereais. É porque eu não tenho uma proveta aqui pertinho de mim. Mas depois eu mostro a vocês o que é uma proveta para quem não conhece. É um tubo de plástico que é dividido é graduado em ml para você medir quantidades, volumes de líquidos. Então, você vai precisar de proveta inicialmente. Segunda coisa, você vai precisar de funil para fazer a filtragem do seu perfume artesanal, um funil de plástico. Eu também uso funis de vidro, mas normalmente eu uso funil de plástico, que é mais em conta e também tem uma qualidade muito legal. Você vai precisar de papel de filtro, e aí eu indico também uma aula que está lá no YouTube falando sobre papel de filtro. Não é qualquer papel de filtro, senão não vai dar certo a filtragem do seu perfume. Inclusive eu recebi uma pergunta de um seguidor dizendo o seguinte: já é produtor de perfume artesanal, e ele dizendo: professor, eu faço a filtragem do meu perfume, mas com alguns dias aparece pequenos pedacinhos sólidos de material no fundo do vidro do perfume, né? E aí ele perguntava, né, o que pode estar sendo? E eu, cara, pode ser o tipo do papel, o tipo de papel de filtro que você está utilizando. Porque se você utilizar um papel de filtro qualquer, ele tem uma espessura específica para reter as micropartículas que se formam em um perfume durante o processo de maceração. Se você usar qualquer papel de filtro pensando que só porque tem o nome de papel de filtro vai filtrar 100%, não é o suficiente. E aí a gente indica qual é o papel de filtro adequado, né? Que é um papel de filtro qualitativo. Tem uma aula lá no YouTube falando só sobre filtração de perfume artesanal. Depois da live, vai lá e confere, tá certo? Então você vai precisar, só recapitulando, primeiro, você vai precisar de proveta para medir volumes, você vai precisar de funil para fazer a filtragem do perfume, você vai precisar de papel de filtro qualitativo, você vai precisar de vidros âmbar. Aí eu tenho um aqui pertinho de mim para te mostrar. Um vidro âmbar é isso aqui, ó. É um vidro com essa coloração característica para deixar o seu perfume em repouso durante um período de tempo. É a maneira correta de você fazer a maceração do seu perfume. Até aqui, ó, tem perfume. Aqui eu tenho um perfume inspirado no Malbec, um perfume excelente. Então, está no período de maceração. Então, você vai precisar de vidro âmbar.
Você vai precisar de vidros para envasar o seu perfume. Caris, que vidro é esse que a gente usa para envasar o perfume? Vou te mostrar aqui um. Tipo esse, ó. Aqui eu tenho um vidro de 100 ml de rosca, né, de 15 milímetros. Eu normalmente não uso esses vidros de rosca, eu uso vidros de recrave, mas indico para quem não tem a máquina de recrave esse tipo de vidro, que pode ser o modelo que você quiser, né? Você vai ter que comprar esse vidro no modelo que você achar melhor, no modelo que se adequar à sua necessidade, a partir de determinados fornecedores, que eu indico também no meu curso de perfumes artesanais. Quais são os meus fornecedores? Fornecedores que eu já conheço a matéria-prima, fornecedores que eu atesto a matéria-prima deles, de qualidade, de excelência, que é outra coisa, né, que vai te poupar tempo e dinheiro. É conhecer os fornecedores adequados, tanto para materiais quanto para insumos. E isso eu não tinha no começo. Eu tive que garimpar, tive que procurar, perdendo tempo, noites, pesquisando material, aí tendo que comprar o material para ver se realmente era bom, para poder utilizar, porque a minha ideia, como eu te falei lá no início, não era produzir um perfume qualquer, era produzir um perfume de excelência, um perfume de qualidade. Então você vai precisar desses materiais: proveta, funil, papel de filtro, vidro Zamba, vidro para envasar, que foi esse que eu te mostrei agora há pouco, bombinhas de spray, né? Porque hoje em dia não se usa mais aquele perfume de tampa que você tira e bota lá um pouquinho, bota lá na orelha, no braço. Não se usa mais. Tem que ser bombinha em spray. Então utiliza bombinha em spray, é necessário as bombinhas em spray, e rótulos com a sua marca, com o nome do seu perfume, com a inspiração do seu perfume. Basicamente, para você começar os seus perfumes artesanais, de materiais, são esses materiais que você vai precisar. Aí tem os insumos que eu vou fazer aí estou pretendendo fazer uma semana de lives trazendo só esse conhecimento, trazendo esses detalhes para vocês na produção dos perfumes artesanais, tá certo? Então, só relembrando mais uma vez, quais são os passos, quais são os requisitos necessários para você começar o seu negócio de perfumes artesanais. Primeiro, conhecimento. Segundo, saber o que comprar e quanto comprar de cada tipo de material e de cada tipo de insumo. Terceiro, materiais. Quais são os materiais que você precisa inicialmente? Só recapitulando: proveta, funil, papel de filtro, vidro amba, vidro para envasar, né, o perfume, bombinhas spray e rótulos. Então, esses são os 3 primeiros passos que você precisa dar para produzir um perfume artesanal de qualidade. E aqui no Instagram, Escola de Perfumes Artesanais, e lá no YouTube também, Escola de Perfumes Artesanais, eu entrego conteúdo para que você comece a produzir os seus perfumes artesanais com qualidade. Então, a nossa aula de hoje foi para falar isso, os 3 primeiros passos para que você possa se lançar no mercado, né, na área de perfumes artesanais. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, espero que tenha sido proveitosa para você, que tenha trazido um conhecimento a mais para você, que você tenha aprendido algo na nossa aula de hoje. Quero agradecer pela sua presença, quero agradecer por você ter tirado aí 30, 40, 50 minutos do seu precioso tempo para me ouvir, para me acompanhar aqui nessa aula